Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda! Na aula de hoje, vamos aprender sobre o posicionamento de objetos em cena, segundo seu sombreamento e perspectiva. Assim como quando falamos de perspectiva e que temos de nos ater às formas dos objetos, ao tamanho relativo, para que eles fiquem condizentes e tragam a ideia de posicionamento ao observador, o sombreamento também auxilia nessa questão. Mas não é só isso. O sombreamento correto ajuda a trazer outras sensações aos observadores e pode ser manipulado pelo artista, principalmente em artes de conceito. Vamos começar tratando do sombreamento enquanto uma ferramenta para demonstrar a posição do objeto. Quando a sombra é representada junto ao objeto, normalmente temos a sensação de que esse objeto está apoiado em alguma superfície. Já quando essa sombra é colocada distante do objeto, temos a sensação de que ele não está encostado na superfície. Mas essas são sensações que podemos manipular para trazer essas ideias. Vamos ver alguns exemplos. Essa primeira imagem foi utilizada na criação do filme Universidade Monstro. Perceba que o monstro posicionado aqui apresenta duas pernas bem longas. Para enfatizar essa característica, outro monstro menor foi colocado entre suas pernas. E a sombra foi projetada de trás para frente. Perceba aqui onde os pés encostam na superfície. Nós temos uma representação de sombra, em seguida nós temos um espaço em branco, para depois ter a representação de sombra do outro monstrinho. Perceba que nenhuma das sombras é muito detalhada e correta em seus pequenos detalhes. Nem mesmo o desenho apresenta uma finalização certinha, mas a ideia do vão entre as pernas do monstro, sendo uma de suas principais características, é bastante destacada nessa imagem pela sua sombra. Esse outro exemplo é do mesmo filme, Universidade Monstro. Repare que aqui a sombra é tratada diferente. O personagem que está próximo a uma superfície tem sua sombra colocada muito próxima dele, quase tocando seu pé. Já o personagem que está no ar tem sua sombra mais distante. Isso indica que ele está longe daquela superfície. Novamente, perceba aqui que a arte não é muito detalhada em suas texturas, mas novamente ela usa o advento da sombra para mostrar o posicionamento dos personagens. Vamos ver um outro exemplo com figuras geométricas para entender melhor essa ideia de sombreamento e posição do objeto. Nesse exemplo, temos apenas um cubo e uma superfície servindo de chão. Quando o cubo está encostado no chão, a sombra é projetada a partir dos vértices. Já quando está flutuando, apresenta projeção de sombras, mas já do meio da aresta. Repare na figura A. Aqui o cubo está encostado na superfície com textura de madeira. Repare agora no vértice, a partir de onde a sombra é projetada. A figura B mostra a projeção da sombra quando o objeto não está apoiado na superfície. Repare que a sombra se afasta do vértice. Mas essa posição da câmera ou do ponto de vista do observador traz a impressão de que o objeto está encostado na superfície. Quando mudamos o ponto de vista ou da câmera, percebemos que não está. Essas imagens são as mesmas figuras do slide anterior. A figura A nesse slide é idêntica à figura B no slide anterior. Perceba que o cubo está na verdade flutuando e que a sombra é apenas projetada no chão na figura A. Aqui devemos frisar que as sombras podem ficar mais ou menos evidentes de acordo com a iluminação aplicada ao desenho pelo artista. E assim, nem sempre elas estarão tão marcadas como nos exemplos mencionados aqui. Por isso, é tão importante a observação da disposição das sombras e iluminação nas animações.
Pense nisso como um exercício que vai te ajudar a entender melhor essa representação de espaços e volumes. Ainda no filme Universidade Monstro, eu selecionei outro exemplo para demonstrar dessa vez um uso mais dramático do sombreamento e iluminação. Quando observamos essa arte, percebemos o uso da sombra, da iluminação, de uma forma bastante diferente das mostradas anteriormente. Repare que aqui a sombra está junto à personagem, que está sendo mostrada em posição de destaque, indicando que ela está no chão. No entanto, o mais interessante aqui é a iluminação do local. Para trazer um tom dramático diferente, o artista colocou a iluminação vinda de cima, quase como uma luz de foco de um teatro. Esse direcionamento dá destaque à personagem que está no centro. Os personagens que estão assistindo foram colocados ao fundo, enquanto todo o resto do cenário é tratado num tom mais sombrio. Aqui, o importante é a personagem que está no centro, e a iluminação e sombras favorecem esse destaque. Lembre de outros exemplos que você já viu com diferentes usos de sombras nas animações. Se pergunte o que aquela sombra representa e como foi utilizada. Esse exercício ajudará você a entender melhor esse recurso e utilizá-lo de formas variadas em seus trabalhos. Nossa aula se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!